No dia 11 de março de 2011, às 2h46, um terremoto de 9 graus na escala Richter dava início a um pesadelo no Japão. O país enfrentava o abalo sísmico mais forte de sua história. O tremor causou ondas de 10 metros de altura que se alastraram pelo litoral e, apesar da população ter sido alertada, o tsunami levou apenas 15 minutos para atingir a costa. As ondas gigantes arrastaram casas, arrancaram florestas e deixaram 15.854 pessoas mortas. 2.500 pessoas desapareceram e, infelizmente, nunca foram encontradas. A cidade de Shinomaki, localizada na província de Miyagi, foi uma das mais atingidas pela catástrofe. Quando o alerta de tsunami soou na cidade, as pessoas seguiram um protocolo de emergência e deram início à evacuação, mas ninguém imaginava a proporção do desastre que viria a seguir. Devido ao colapso da usina nuclear de Fukushima, não havia energia para cremar os mortos, o que é tradição no Japão, então eles os enterraram até que fosse possível fazer a cremação. O reverendo Kaneta, do templo Tsudai, foi uma figura importante durante esse período para os moradores da região. O monge relata que tudo que aprendeu durante sua formação monge não o preparou para o que aconteceu depois do terremoto. Eu sou Ananda e sejam bem-vindos ao Mistério Inverso. Episódio de hoje: Os Espíritos de Shinomaki. Although they don't believe the flying objects to be malicious, officials want answers. But no one seems to know from where or why. It's a mystery and you want answers. You can't explain that. I don't know. It's a mystery. A tragédia de 11 de março foi a terceira maior do Japão, ficando atrás apenas das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Mais de 15.000 pessoas foram mortas. Agora, imagina as marcas que isso deixa numa sociedade não só físicas, estruturais, mas também emocionais. Muitas pessoas perderam famílias, perderam amigos, além, é claro, das suas residências, das suas propriedades, coisas que muitas vezes eles passaram a vida inteira para conquistar. É nesse contexto que histórias começaram a aparecer na região de Shinomaki. Aparições fantasmas começaram a chamar a atenção de algumas pessoas. Uma delas foi Suji Okuno, um jornalista que foi para a cidade 3 meses depois do terremoto. Logo ele começou a ouvir esses rumores sobre essas aparições fantasmas e essas histórias se multiplicaram e se tornaram centenas. Ele então decidiu começar a registrar elas. Uma das histórias é de Endo. Endo era um homem que estava à procura de sua mãe no dia do terremoto. Ele foi a um asilo para verificar se ela estava lá. E enquanto ele esperava, ele viu uma senhora usando as roupas de sua mãe sentada numa cadeira em frente à janela. Endo foi até ela e realmente constatou que era sua mãe. Aquela senhora não só estava usando as roupas dela, ela era sua mãe. Ele pegou então uma câmera para tirar uma foto e enviar à família para mostrar que ela estava bem, que ela estava segura. Só que de repente, nesse processo entre pegar a câmera e tirar a foto, o rosto da mulher que estava ali sentada na cadeira se transformou no de alguém que ele nunca tinha visto. E mais tarde ele descobriu que o carro em que sua mãe estava foi arrastado pelo tsunami e ela não havia sobrevivido. Na Netflix tem uma série chamada Mistério Sem Solução e o episódio 9, se eu não me engano, chamado Espíritos Pós-Tsunami, é retratado um pouco dessa situação que aconteceu em Shinomaki. E nela o reverendo Kaneta faz uma observação muito interessante, que ele diz que os japoneses não separam os vivos dos mortos. E o folclore japonês é uma rica cultura que surgiu da espiritualidade do povo japonês. Nestes folclores contam-se centenas de histórias inteiramente sobre yokai,
locais, que são espíritos, criaturas sobrenaturais do folclore japonês. Por exemplo, dentre eles está o Shinigami, que para quem assiste anime é retratado no Death Note, e o Shinigami é o deus da morte, que é um termo usado no Japão para descrever entidades sobrenaturais presentes na mitologia japonesa. Essas entidades convidam os seres humanos à morte ou os induzem a cometer suicídio. Podemos comparar um pouco essas histórias da mitologia japonesa, algo que talvez seja um pouco mais próximo a nós, que é a mitologia grega e suas centenas de entidades. Yomi é a palavra que denomina o mundo dos mortos na mitologia japonesa e no shintoísmo. Suas saídas são guardadas por criaturas terríveis e é onde os mortos vão para supostamente apodrecer por tempo indefinido. Uma vez que a alma cai lá e ela é alimentada ao fogo do centro de Yomi, essa alma nunca mais poderá voltar para a terra dos vivos. Os folclores japoneses são contados desde antigamente e do jeito que eles têm uma religião voltada para vários deuses e espíritos, fica fácil surgir todo tipo de lendas urbanas relacionadas a espíritos. É uma religião que surgiu naturalmente das tradições e crenças do povo japonês da antiguidade. Gente, imagina só, você vai em um asilo, você tá à procura da sua mãe, aconteceu um tsunami, você não sabe onde ela tá, você chega no local, você acha que vê ela, você vai tirar uma foto pra mostrar pra sua família que ela tá bem e do nada ela vira outra pessoa, porque no caso nunca foi ela em primeiro lugar, e você descobre que na verdade ela faleceu, que ela foi arrastada pelo tsunami. Então é muito como se ela estivesse tentando mandar algum tipo de mensagem, falar, eu tô aqui, mas eu já fui, não sei, algo do tipo, entendeu? Então deve ser uma experiência muito louca alguém passar por isso, principalmente no contexto que tava acontecendo. A cidade tava um caos, muitas pessoas tinham desaparecido, muitas pessoas tinham morrido. Então você ser apresentado a essa esperança e depois ter essa esperança tirada de você é meio forte, é meio duro, mas ao mesmo tempo eu acho que, como eu disse, poderia ser uma mensagem, ela podia estar querendo mandar algum tipo de recado, alguma coisa assim. Chegou a existir um grupo de pessoas que passaram por experiências sobrenaturais. E uma dessas pessoas contou de uma noite em que ela estava fazendo jantar e alguém bateu em sua porta. Era um visitante que estava encharcado e pedia roupas secas. Dizem que o fato da cidade ter mudado tanto após o tsunami fez que os espíritos não reconhecessem os lugares e por isso não sabiam como voltar para casa. Uma outra mulher conta que um dia estava dirigindo quando viu um grupo de rapazes e ela disse que sabia que eles não estavam vivos e que por isso decidiu ajudá-los. Um dos rapazes se aproximou do carro dela dizendo que queria voltar para casa. Então, em uma tentativa de ajudá-los a encontrar o caminho, ela disse a verdade a eles e falou que eles haviam morrido. Relatos de taxistas tornaram-se comuns. Uma dessas histórias é de um homem de cerca de 20 anos que entrou em um táxi usando um casaco pesado em agosto, um mês quente no Japão. O taxista achou ele meio estranho, mas seguiu viagem. Quando eles chegaram ao destino, já era noite, e ao virar-se para trás, o passageiro havia sumido. Em todos os casos, os taxímetros continuavam rodando, e por isso os motoristas tinham que arcar com a viagem dos passageiros fantasmas. O reverendo Kaneta afirma que os diagnósticos de psicólogos que dizem que esses fenômenos se devem ao fato da comunidade ter passado por um trauma não significa nada para eles. Entre milhares de pessoas que foram ao reverendo Kaneta pedir ajuda, 2 deles se destacaram. O primeiro é de uma mulher chamada Ami. Ela recorreu a ele em busca de ajuda, pois espíritos estavam tomando posse de seu corpo. Kaneta relata que a personalidade dela mudava conforme os espíritos que a possavam e que ele nunca tinha lidado com um caso parecido. Ela diz que 1 ano após o tsunami, os fenômenos começaram a acontecer. Através de Ami, Kaneta conversava com os espíritos que haviam perdido a vida no desastre.
Um dos espíritos era de uma garota que tentou fugir do tsunami com seu irmão mais novo. Amy descreve a cena em que os irmãos corriam para fugir da água de mãos dadas. A garota gritava, pedindo pela mãe. A menina queria pedir desculpas a ela por ter soltado a mão do irmão. Ao total, o reverendo exorcizou 25 espíritos de Amy. 24 deles eram vítimas do tsunami. Todas as semanas, ela aparecia com espíritos diferentes de homens, mulheres, jovens e idosos. Eles conversavam com caneta, mas nunca forneciam informações suficientes para que suas histórias fossem checadas. Eventualmente, Amy tornou-se capaz de controlar os espíritos e afastá-los. As visitas ao reverendo Caneta se tornaram cada vez menos frequentes. Ela se casou e se mudou para longe. O reverendo não teve mais notícias dela desde então. Eu não consigo compreender como deve ser a cabeça de uma pessoa que é possuída semanalmente por pessoas que morreram numa tragédia como foi o terremoto, o tsunami de 11 de março de 2011 no Japão. Porque não é como se ela fosse possuída por alguém que morreu em paz. Ela provavelmente era possuída por pessoas que morreram do nada e morreram de uma forma que não era legal. Como é que você sobrevive a isso? Eu lembro que ela até foi ao reverendo Caneta e, perguntou pra ele se ela tinha algum distúrbio mental, se ele achava que ela tinha algum distúrbio mental. Então, assim, você chega num ponto que você começa a questionar sua sanidade. Você não sabe se você é uma pessoa lúcida e um fenômeno tá acontecendo com você, ou se por conta de tudo que aconteceu, você simplesmente perdeu a sua mente, entendeu? Eu acho isso muito forte. Apesar da gente não ter como comprovar a identidade das pessoas que possuíam o corpo dela, é muito difícil acreditar que alguém faria isso por, sei lá, maldade, entendeu? Até porque ela nunca ganhou nada com isso. Como eu disse, ela simplesmente sumiu depois. Porque ela provavelmente só queria viver a vida dela em paz depois de tudo que aconteceu com ela. A questão é, não existem muitas provas concretas, tanto quanto do caso Amy, quanto dos outros relatos. A prova mais física que temos são nos casos dos taxistas, porque em todas suas viagens fantasmas, os taxímetros continuavam rodando, e eles tinham que tirar do próprio bolso o valor da viagem. Não faria muito sentido eles inventarem essas histórias e ainda saírem do prejuízo. Eles falam também que continuariam a dar essas caronas aos visitantes do outro mundo que precisassem, pois era uma maneira de auxiliá-los, e muitas dessas pessoas também perderam entes queridos no desastre, e talvez fosse uma maneira deles encontrarem algum tipo de conforto nessas aparições, de terem algum contato com essas pessoas que eles tanto amavam e que se perderam. Eu lembro também de um outro caso que era de uma mulher que tinha perdido o filho na tragédia, e apesar da filha dela ter sobrevivido, o marido ter sobrevivido, ela meio que perdeu a vontade de viver, ela perdeu um pouco do sentido da vida por conta ali da perda do filho mais novo. Até que um dia eles estavam jantando e ela ouviu o barulho do trenzinho dele, era um brinquedo de trenzinho, e ele ligou. E ele era mecânico e não tinha como ter sido o vento ou alguma coisa assim. Ele ligou sozinho e ela viu isso como um sinal de que ele estava por perto, que ele estava ali, uma mensagem, e aquilo aliviou um pouco ela. E então ela meio que voltou a ver esse sentido, porque ela sabia que o filho dela estava em algum plano espiritual, ele estava ali de alguma forma. Então é muito aquela questão da esperança, né? Esses avistamentos, essas interações não tem um cunho só sobrenatural no sentido de assustar as pessoas, mas elas também acabam significando algo a se segurar para as pessoas que perderam entes queridos na tragédia. É um conforto, né? Os japoneses têm muito disso, pelo que eu percebi das matérias e do documentário, e como o próprio Caneta disse, que eles não separam, não há essa separação do mundo dos vivos e dos mortos. Há a possibilidade deles transitarem entre um mundo e um outro. E os japoneses, de certa forma, encontram um certo conforto em saber que é possível ver e ter contato de alguma forma com esses entes que foram embora. Mas reforçando, não há nenhuma
prova mais concreta, além dos taxímetros, desses relatos. Não é possível, por exemplo, identificar quem eram os espíritos que se apossaram da Amy. Então, é apenas a crença de que algo a mais existe e de que o que aconteceu ali na região, o que aconteceu no país, foi algo extremamente chocante e que mexeu com todos de alguma forma. Outro ponto interessante é que os japoneses não têm o costume de abraçar o luto como as pessoas do Oriente. Outro ponto interessante que o Reverendo Kaneta também traz é que os japoneses não procuram, por exemplo, uma psicóloga para passar pelo luto. Não existe esse aconselhamento para lidar com essa perda. Então é algo que fica muito com eles, não é algo que é lidado abertamente com outra pessoa. E eu acho que isso de alguma forma também pode tornar este contato com espíritos e com entes que se foram mais forte. Esse tipo de coisa de alguma maneira reforça mais isso, porque você tá com aquilo preso a você não deixou aquilo ir, entendeu? São aspectos da cultura deles e da religião deles, da fé deles. São muitas coisas que influenciam em fenômenos como esse. O outro caso que se destacou à frente do Reverendo Kaneta foi de Takeshi Ono. Assim como todos os outros nomes citados aqui, Takeshi é um nome fictício. E esse caso foi relatado em entrevista ao Richard Lloyd, que é um jornalista que investigou muitos casos de Shinomaki. Ele escreveu um livro. Takeshi abriu essa história a ele. Takeshi estava trabalhando em uma construção quando o terremoto começou, mas na região que ele morava, a catástrofe não foi capaz de causar grandes danos. Na volta para casa, tudo que ele viu foram alguns semáforos desligados, alguns postes tortos, muros derrubados. Nos dias que se seguiram, ele se preocupou em reunir suprimentos como gasolina, geradores, e só foi quando as transmissões de TV foram reestabelecidas que ele se deu conta da tragédia que havia acontecido. Ele viu as imagens do reator nuclear coberto por fumaça, os vídeos filmados pelas pessoas que presenciaram o terremoto em escritório e em suas casas, as imagens da onda que arrastou casas, carros e pessoas. E essa tragédia estava apenas a 1 hora de distância da sua casa, só que além das colinas. Ono se sentia atônito a tudo o que estava acontecendo. Ele disse que a vida dele tinha voltado ao normal, que ele tinha gasolina, tinha suprimentos, ninguém que ele conhecia estava morto, ele não tinha visto o tsunami de perto, então tudo parecia como se fosse um sonho. 10 dias depois, o Ono e sua esposa, junto com a mãe dele, viajaram para observar o que tinha acontecido. Eles saíram de manhã cedo e estavam super animados. Pararam no caminho para fazer compras e quando chegaram na costa era quase meio-dia. Ao longo da viagem eles viram as paisagens familiares como os campos de arroz, as colinas, mas quando eles começaram a passar pelos veículos de emergência, que eram carros da polícia, bombeiros e até as forças armadas japonesas, eles se depararam com a destruição que a onda havia causado. Foi uma mudança extremamente abrupta, não houve uma passagem progressiva na paisagem, foi como se houvesse uma linha que separasse até onde a onda causou destruição e o restante da região que não havia sido tão afetada. Ele disse que as imagens de TV e as fotos que haviam visto não eram capazes de transmitir o que ele estava vendo com os próprios olhos. O pior de tudo é que eram lugares que ele costumava frequentar, então ele ficou muito chocado ao ver tudo aquilo. Ele viu muitos policiais e soldados e disse que sentiu uma mistura de assombração com incredulidade. Naquela noite, depois do passeio e depois do jantar com a sua família, o Takeshi ele começou a ligar para os seus amigos perguntando como eles estavam. Ele disse que não sabia ao certo porque ele estava fazendo isso, mas que ele se sentiu extremamente sozinho. No dia seguinte, ele ficou em casa e sua mulher havia ido para o escritório trabalhar. A mãe dele também ficou em casa com ele, mas ela parecia assustada, chateada, ficava entrando e saindo da casa. Mais tarde, quando a sua mulher chegou no trabalho, ela também parecia estar chateada. Foi então que ela chegou para ele e disse:
eu quero o divórcio. O Takeshi ficou sem entender e perguntou por quê. Só aí que a sua esposa e sua mãe relataram os acontecimentos da noite passada. Elas contaram que depois dele ter telefonado para os amigos, ele começou a se atirar no chão e lamber os tatames e se contorcia que nem um animal. Elas disseram que no início estavam rindo, achando que era tudo uma brincadeira, mas aí elas perceberam que não, que ele não estava brincando. Elas relataram que ele começou a gritar: vocês têm que morrer, tem que morrer, todo mundo tem que morrer. Todos têm que se morrer e se danar. Ono correu para o campo vazio em frente à casa deles e rolou diversas vezes na lama dizendo: ali estão todas, vejam. Depois, ele se levantou, correu pelo campo gritando: estou indo até vocês. Eu vou até aí. A mulher dele, com muito esforço, conseguiu levar ele de volta para casa. Mas os gritos continuaram durante a noite toda. Somente às 5 da manhã, quando Ono berrou: tem alguma coisa em cima de mim, ele desabou e caiu no sono. O Ono dizia não lembrar nada disso, mas mesmo assim pediu desculpas. Só que esse comportamento estranho continuou por 3 noites. Na noite seguinte, ele viu figuras passando em frente à sua casa. Eram pessoas cobertas de lama. Ele conta que essas figuras estavam a pouco mais de 5 metros dele e que elas os encaravam, mas ele não sentia medo. Disse que pensou: por que essas pessoas estão com roupas enlameadas? Por que não se trocam? Talvez estejam sem máquina de lavar. Disse que eram pessoas que talvez ele conhecesse de algum lugar. A cena passava como se fosse um filme, mas ele fala que se sentiu perfeitamente normal e pensou que eram pessoas comuns. Na noite seguinte, o episódio continuou. Ele deitava, dormia por 10 minutos, depois acordava gritando para sua mulher e para sua mãe. Chegou a as ameaçar com uma faca, dizendo: estão todos mortos, morra vocês também. Depois de pedidos de sua mulher e de sua mãe, Ono foi pedir ajuda ao reverendo Kaneta. O reverendo ouviu a situação e percebeu que o Ono não parecia ser ele mesmo. Foi feito um ritual e somente depois disso ele se recuperou e se sentiu que havia sido libertado. Kaneta explicou então o que poderia ter acontecido. A verdade é que Ono caminhou pela praia no meio da devastação toda, tomando um sorvete como se não houvesse preocupação alguma no mundo. Ele até colocou um adesivo no para-brisa que dizia assistência humanitária para que ninguém parasse o veículo, e ele andava pelos escombros de forma leviana e por isso havia sido punido. Kaneta fala que não se pode ir a um lugar onde muitas pessoas morreram e fazer aquilo, que é preciso ter respeito, e por isso Ono recebeu um castigo pelo que fez. Algo havia se apoderado dele, talvez havia sido os mortos incapazes de aceitar que estavam mortos. Por meio de Ono, eles tentaram expressar o pesar e ressentimento. Ono entendeu o que havia acontecido e percebeu que não só espíritos de homens e mulheres, mas também os de animais, gatos, cachorros que haviam se afogado junto com seus donos haviam o possuído. Depois da sessão, ele agradeceu o sacerdote e foi embora para casa. Só que de seu nariz escorria algo como se fosse um muco, mas o que saía era uma gelatina rosa brilhante que não parecia com nada que ele já havia visto. Cara, esse caso pra mim é o mais bizarro de todos, porque ele não foi possuído tanto quanto a Amy, mas a situação que aconteceu com ele, o fato dele ter visitado os locais destruídos, o fato dele ter brincado, entre aspas, com a situação. Os espíritos falaram: você não pode fazer isso, você vai ser castigado por isso. E o fato que ele poderia ter cometido algum tipo de crime contra a mulher dele e a mãe dele. Ele chegou a ameaçar elas com uma faca, né? Então, ele poderia ter cometido alguma coisa
coisa que talvez nunca tivesse solução, nunca tivesse um jeito de você consertar aquilo. Que bom que isso nunca chegou a acontecer, eles foram pedir ajuda antes que algo desse tipo pudesse acontecer. Mas eu tenho certeza que ele nunca mais vai fazer isso na vida dele. Assim, ele não tava sozinho, a mulher e a mãe dele estavam com ele, mas talvez elas não tivessem tão sucintas, abertas ou vulneráveis pra esse tipo de coisa. Talvez elas não tivessem zombado como ele zombou. Talvez elas tivessem tido mais respeito à tragédia do que ele teve. Então, por isso que esse castigo atingiu somente a ele, não a elas, né? Mas, cara, é bizarro. Ele foi possuído, ele viu pessoas, ele ameaçou a esposa e a mãe. Então, cara, é muito bizarro. E sem falar desse muco rosa que saiu do nariz dele, que é algo que eu particularmente nunca vi nada sobre muco rosa e possessões. Mas, cara, que caso, hein? Como eu já citei antes, nenhum desses casos, eles são passíveis de comprovação. A gente não tem nenhuma informação exata, nada que a gente consiga realmente, de fato, provar que aquilo aconteceu. Cientificamente, vamos dizer assim. Mas é interessante dizer que numa região mais ao extremo norte do Japão, em Tohoku, que coincidentemente é conhecido como um lugar mais próximo do mundo dos mortos, o Richard Lloyd, o jornalista que eu citei aqui, que estudou o caso, ele também foi até essa região, que também houve alguns relatos de avistamentos de fantasmas e aparições. E ele conversou com um morador local. Ele explicou um pouco sobre esse fenômeno que estava acontecendo. Ele relatou que algumas pessoas estavam tendo experiências desse tipo, só que em contrapartida tinha algumas pessoas que estavam tentando tirar proveito daquilo. Ele citou o caso de uma mulher que tinha perdido o filho na catástrofe e ela sentia estar sendo alvo de assombrações. Ela procurou ajuda médica, foi receitado antidepressivos para ela. Ela foi ao templo, o sacerdote vendeu para ela um amuleto e aconselhou ela a ler sutras, mas ela queria muito rever o filho. E como ela, há muitas pessoas que não se importam que sejam aparições, que sejam espíritos. Essas pessoas, elas têm o desejo de reencontrar esses entes queridos. Então foi criado um espaço onde essas pessoas pudessem ter um certo apoio, onde elas poderiam aceitar que estavam testemunhando algo de outro mundo, algo sobrenatural. E na região de Shinomaki, o reverendo Kaneta também tentou fazer a parte dele. Ele começou a viajar com um grupo de colegas e organizou um evento chamado Café de Monko, que na verdade é um trocadilho na língua japonesa. Como os japoneses pronunciam a palavra inglesa monk ou monge, e monko significa queixa. Então, café de monko, café da queixa. Então ele fez isso numa tentativa de que as pessoas que passaram por essas experiências, não necessariamente que viram fantasmas, que viram espíritos, mas todo mundo que passou por essa experiência traumática pudesse encontrar algum apoio. Como eu disse antes, os japoneses não têm esse costume de procurar alguma ajuda psicológica para lidar com o luto. Ele espera que essa atitude seja capaz de fazer as pessoas aprenderem a lidar um pouco com isso. Porque é muito triste, da noite pro dia, você perder tudo, você perder família, você perder amigos. É algo muito forte. Então não deve ser fácil lidar com isso. Não deve ser um momento tranquilo pra você estar sozinho. Então você ter um grupo de apoio, um grupo de pessoas que entendem o que você passou, deve ser muito importante. Bom, gente, é isso. Esse foi o primeiro episódio do Mistério Inverso. Espero que vocês tenham gostado. Pretendo trazer outros mistérios aqui futuramente. E queria agradecer ao meu irmão por ter me ajudado na pesquisa. Ele que sabe um pouco mais de cultura japonesa do que eu. Ao Juan, que é meu editor. E é isso, gente. Espero ver vocês no próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais. @Mistério Inverso no Instagram. E @Mistério Inverso no Twitter. Sigam a gente lá nas redes, deixem suas sugestões de episódios, feedbacks, conselhos, reclamações,
críticas construtivas. Muito, muito, muito obrigada por ouvirem até aqui. E é isso. Câmbio, desligo.